Politeísmos Podcast, episódio 1, sejam bem-vindos. E antes da gente começar, eu quero dar dois avisos, dois disclaimers, como diriam os jovens. O primeiro de todos é que isso aqui não vai ser um podcast no modelo que vocês estão habituados, modelo de 1 hora, 1h30, 2 horas, porque a minha ideia aqui é ser o mais sucinto possível. E segundo aviso, eu gravo isso aqui visando trazer conteúdo para pessoas que já são politeístas ou para pessoas que estão pensando em ingressar no politeísmo ou que querem entender sobre o politeísmo, tá? Eu não quero converter ninguém, eu não quero que ninguém se converta ao politeísmo. Se você está feliz na sua religião, continue nela, por favor, tá? E se você é monoteísta, cara, não vem dar chilique nos comentários aqui porque você discorda das coisas ditas, sabe? Eu não fico indo em canal de monoteísta encher os tubos, então, por favor, não façam isso aqui também, tá? Dito isso, acho que podemos agora começar com o podcast em si. O primeiro passo para ser um politeísta é que nós devemos rejeitar a ideia de ter que explicar os deuses, ou as experiências que nossos ancestrais tiveram com os deuses. Porque isso vai implicar em rejeitar a crença em deuses. Isso assume que deuses podem ser reduzidos a alguma coisa, sabe? Alguma explicação meramente humana. A gente tem que aceitar e perceber que nós vivemos num mundo que é cheio de mistérios, repleto de mistérios, e que os deuses fazem parte desse mistério. A gente também tem que perceber que a racionalidade genuína envolve o reconhecimento de que existem coisas legitimamente inexplicáveis, tá? E essas coisas devem ser tratadas como tal, ao invés de da gente tentar simplesmente ficar num reducionismo sem sentido, tá? E aquela coisa, cara, o ser humano, ele tem a incrível capacidade de se cegar para a verdade. O problema é, a verdade, ela continua sendo uma verdade por mais que você não consiga explicá-la dentro de conceitos humanos. Por mais que você consiga apenas senti-la sem uma explicação propriamente dita, sabe? É da natureza humana ter esse contato com o divino. Só que esse contato, ele é uma espécie de túnel, entre aspas. E esse túnel, ele tem que ser mantido aberto, porque se você fechar o túnel, entre aspas, você vai estar fechando o contato com o divino. Você vai estar fechando a coisa que conecta você, ser humano, ao divino. Mas por demérito seu que você não vai ter esse contato com o divino. Não é pela ausência do divino em si, entende? A natureza humana que vive na presença do divino ou do transcendental, chame como quiser, tem uma tensão, digamos assim, uma tensão entre dois impulsos, tá? O primeiro impulso, que é o de se abrir ao divino, deixando o divino nos guiar e nos inspirar, fazer parte da nossa vida, e o impulso de se fechar para nos criarmos acima de tudo, sabe? Somos os mais importantes do que tudo que existe. Esse último é a vontade, tá? Isso explica tanto a grandeza do homem quanto a maldade do homem. A vontade, ela é o impulso de nos fecharmos a tudo que não é desse plano, a tudo que não é do mundo material. E ao mesmo tempo de elevar o ser humano ao absoluto, ao estado de Deus. Essa vontade, cara, ela vai se manifestar da forma mais básica, como por exemplo, um ataque a tudo que frustra os desejos ou as vontades de um ser, tá? Por exemplo, na infância isso aí se manifesta como um simples grito, ou um esperneio, sabe? Uma criança pensa num bebê chorando, é isso. Isso é a vontade. Mas conforme a pessoa ganha força e destreza, isso se transforma em atos de destruição contra aquilo que está frustrando essa pessoa, entendeu? Então, assim, a gente está consistentemente e constantemente se rebelando contra tudo que limita os nossos desejos, correto? Nosso organismo, ele quer viver sem limites. Esse é o motivo da vontade ser uma exaltação, digamos assim, do próprio ser acima de tudo, de viver acima de tudo e sem oposição. Dito isso, vocês vão pensar, porra, então todos os organismos exibem vontade, e tá correto.
Não é somente o homem que tem isso, todos os organismos. Porém, aí que está o pulo do gato. Somente o homem pode equilibrar a vontade com a abertura ao divino. Entende? Somente o homem tem acesso ao transcendental de verdade. Agora, nas formas mais refinadas, a vontade ela vai se manifestar não em destruição, mas na manipulação do mundo natural de acordo com desejos humanos, com vontades humanas. Isso se chama humanismo titânico, onde o homem é o parâmetro para tudo, onde o homem é o todo-poderoso da existência, onde tudo se curva ao homem. E acho que vocês já perceberam que, de acordo com essa descrição, os tempos modernos é a era da vontade, e ela é única, ela é a primeira. Em nenhuma outra era da humanidade essa vontade era maior do que a abertura ao divino. Isso é um acontecimento moderno. Então você pode pensar, então quer dizer que a ciência é algo ruim? Não, não é. A ciência ela só é ruim quando ela é sem limite e sem controle, tá? A vontade, cara, ela é algo natural e necessário para o homem, mas deve ter seus limites, como tudo. Ela só é ruim quando está desconectada do que está dentro do limite humano, sabe? A gente tem que se abrir ao divino para receber o Logos, para entender as verdades dos deuses. Então a gente projeta essas verdades no mundo natural que a gente vive, a gente espalha essa verdade para os outros seres humanos e assim então a gente consegue cumprir nosso papel como mensageiros do divino, sabe? Como sacerdotes, digamos assim. Eu estou dizendo então que eu sou um sacerdote, que eu descobri a verdade dos deuses? Não. Quem me dera. Mas a gente estuda para um dia tentar chegar minimamente perto dessa verdade, não é isso? Vamos lá. Nós, seres humanos, nascemos somente com a vontade ativa. E o que faz a gente ter essa abertura ao divino são nossos pais, nossos professores e o clero, digamos assim. Se o homem primitivo ele era mais aberto ao divino, é porque ele foi ensinado pelo ambiente, pelas forças da natureza, sabe? Pela dificuldade da existência em si. Nós, homens modernos, nós estamos isolados desses ensinamentos por causa da tecnologia, que permite que a gente manipule o mundo natural mais do que deveria. Assim, então, a gente não tem mais que enfrentar a natureza do nosso mundo na sua forma mais pura, na sua forma mais perigosa, entende? O homem moderno está, digamos, acolhido dentro de uma cidade totalmente artificial, que são as civilizações, e separada do mundo natural. Isso vai criar pra gente a falsa impressão de que todos os mistérios do mundo foram descobertos e cancelados. E o problema disso, cara, é que justamente com o contato com as forças da natureza que a gente entra no mundo dos fatos, um mundo de seres e forças que são impossíveis de serem controlados, sabe? A abertura ao mundo natural que torna possível a abertura a um outro mundo de natureza transcendental, que é o mundo dos deuses. Se a gente sair do mundo natural, a gente inevitavelmente vai sair do mundo dos deuses. A gente vai perder o contato com o divino. Porque ele se expressa justamente no mundo natural, não em cidades artificiais que nós humanos criamos, entende? Deus Ptera criou o planeta e suas condições para ensinar alguma coisa pra gente. Ele não criou a cidade que você vive atualmente, sabe? Ele criou o mundo natural. E se a gente pega para analisar isso, a gente percebe que não perdemos somente a fé nos deuses, mas que também vamos perder nossa própria natureza humana, porque ela também significa a abertura ao divino, sabe? É dessa abertura ao divino que nós recebemos os ideais e padrões que nos guiaram até hoje, até aqui, entende? Se a gente sair do mundo natural e consequentemente do mundo transcendental dos deuses, nós nos fechamos para a tradição, que é algo divino que foi concedido a nós, sabe? Como eu falei, cara, o período da modernidade é onde a vontade perdeu os limites e nos afastou dos deuses. O projeto atual é meio que de transformar o mundo e os homens até um estado que todas as oposições e frustrações naturais do homem são canceladas. E se a gente cancela tudo isso, cara,
a gente cancela de vez o nosso contato com o divino. O primeiro passo para a gente conseguir se conectar com os deuses novamente, com o divino, é justamente criar uma abertura para isso. A gente tem que reconhecer que existem limites inerentes na nossa permissão de alterar o mundo. E o problema é que o mundo moderno ele está construído totalmente sob a negação desses limites. A gente tem que perceber que o mundo vai confrontar a gente de um jeito sublime e impenetrável, sabe? E uma vez que a gente aceita isso, a gente então pode se abrir novamente aos deuses. Os monoteístas eles até podem concordar com isso, mas eles vão atribuir todo esse mistério a um único Deus. O problema é que isso é uma conclusão teórica e abstrata deles, e está fora da experiência de abertura que eu acabei de falar. Por que eu digo isso? Porque é um raciocínio lógico. Se a gente consegue encontrar o divino pela abertura à multiplicidade das formas naturais do mundo que a gente vive, isso é politeísmo em si. E a partir do reconhecimento dessas formas que percebemos a manifestação do divino, entende? Essas formas elas estão presentes no nosso mundo, não num paraíso celestial, no além, sabe? O monoteísmo ele não é movido pela abertura ao divino, e sim pela vontade disfarçada de filosofia, digamos assim. O monoteísmo ele sempre quer ir por trás do fenômeno e tentar entender a mente de Deus. E eles se perguntam, mas o que explica esses fatos? O que explica esses deuses? E para ser justo, cara, os monoteístas eles têm um ponto aí. Não existe uma explicação metafísica genuína no politeísmo. Não temos a resposta para a pergunta de por que algo existe e não o nada, sabe? Mas nós politeístas vemos que não precisa de uma explicação para isso. Não queremos uma. Eu não quero uma. Eu não preciso de uma. Entende? A existência em si não precisa de uma explicação fora dela mesma. E outra, a explicação do mundo dos monoteístas é bem vaga, apesar de ter uma, que é por trás de Deus está Deus. Deus é uma entidade suprema que existe fora da realidade, que criou todo o universo. Mas aí alguém pergunta, faz aquela típica pergunta idiota: se tudo precisa de um criador, quem criou Deus? Sabe, aqueles ateus de Facebook. E isso, cara, o problema é que isso força os monoteístas a irem mais a fundo em descrições remotas, filosóficas sobre esse Deus. Para muitos monoteístas, Deus ele vai acabar se tornando um princípio que a gente deve pensar se formos falar do universo, entende? Para eles Deus se torna o ato de existir em si, e assim ele se torna algo indistinguível. Assim ele se torna algo indistinguível do que eles queriam explicar no início, que é a própria existência. E assim, novamente, o Deus dos monoteístas se torna um mistério obscuro, como a natureza dos politeístas. Enquanto isso, o que acontece com a relação entre homem e natureza? O monoteísmo ele tira todo o mistério da natureza e aplica em um único Deus, como eu disse antes. E esse Deus se torna a explicação para a natureza em si. Enquanto o politeísmo afirma a vida e os mistérios do mundo na sua multiplicidade e complexidade, o monoteísmo ele afirma que o mundo é um mero objeto de Deus. Então, assim, tendo tantos mistérios como uma folha de papel, sabe? E outro problema é que os monoteístas eles progressivamente cedem à complexidade da criação para os cientistas. E o que acontece com o Deus deles como resultado disso? Os cientistas não precisam mais fazer nenhuma referência ao Deus deles, nenhum estudo sobre a natureza, sabe? Todo o mundo material é entendível pela ciência dentro dos termos dos cientistas. O Deus ele acaba que se torna uma hipótese dispensável, que não estabelece mais função na criação do mundo. É isso. Os cientistas, então, eles se tornam os novos deuses, entende? Tirando Deus e deuses do caminho, os cientistas começam a pensar que eles podem infinitamente alterar tudo que eles estudam, sabe? Já que não há mais deuses, não tem mais razão para acreditar na alma ou em qualquer realidade metafísica ou não física, sabe? Seres humanos viram um grande bolo de carne que pode ser estudado e manipulado com os mesmos métodos que usamos para estudar outras carnes, sabe?
Já que não existe nenhuma realidade metafísica, não existem ideais objetivos e morais, sabe? A verdade, entre aspas, ela passa a ser decidida pelo homem, e não pelos deuses e a forma como eles se expressam no mundo natural que eles criaram e nos colocaram no meio disso, sabe? Isso acaba significando que o idealismo moral é uma ilusão. Pessoas com pessoas que possuem espiritualidade, pessoas que estão dispostas a lutarem por ideais e lutar por algo maior do que elas, essas pessoas viram malucos da cabeça e doentes mentais. É assim que essas pessoas começam a ser vistas. E isso foi amplamente divulgado pela escola de Frankfurt, por exemplo. O que acontece depois disso, cara, é simplesmente o desaparecimento de coisas como nobreza de alma, autossacrifício, honra, etc. E novamente, cara, a gente vê a vontade se manifestar, o fechamento de algo divino ou superior do que o próprio ser e o estabelecimento de satisfações pessoais como objetivos de vida. Porém, é aí que está o pulo do gato. Os seres humanos não vivem sem ideais. Então, um novo ideal é criado, que é qual? Atingir uma sociedade onde os desejos de todas as pessoas são saciados. Tirando os deuses do caminho, quem que vira a entidade que vai proporcionar o acontecimento desse ideal? Os cientistas. Os cientistas assumem o papel de entidade que vai proporcionar isso, sabe? Isso é o socialismo da mais pura forma, no sentido ruim da palavra. Dito isso, cara, a gente observa o quê? Qual que é o resultado direto de uma civilização ou de um grupo humano que vive sob um monoteísmo ao longo do tempo? Ateísmo, destruição de ideais, destruição de moral, banalização do homem, violação da natureza e o fim da dignidade humana.